Amados, eu quero agradecer ao Senhor por você estar aí na sua casa, onde você estiver, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil, como temos algumas pessoas vendo. Talvez o sinal não esteja bom para quem está fora. Aqui em São Paulo está chovendo, talvez isso dificulte um pouco, mas nós estamos aqui em regime de quarentena, louvando a Deus, e a igreja está em casa, junto, acompanhando e engrandecendo o nome do Senhor, e orando para que esse período acabe, para que nós venhamos nos encontrar, porque hoje já conversamos aqui, a falta que faz poder abraçar o irmão, poder estar perto do irmão, poder conversar com o irmão, olhar nos olhos, isso faz uma falta muito grande. E eu sei que você também está sentindo a mesma coisa. Amados, vamos meditar então na palavra do Senhor que está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21. O Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos meditar em uma palavra que Deus possa falar no seu coração de uma maneira especial, que o Espírito de Deus possa revelar o que é oculto e venha a claridade da palavra de Deus e possa iluminar aonde está oculto. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura que está no capítulo 21, verso 1, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, que era apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que aqui eram João e Tiago, e os outros dois discípulos que a Bíblia não cita aqui. Simão disse entre todos: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma durante toda a noite. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso você tem peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e já não conseguiam recolher a rede de tão cheia que estava de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido ela para trabalhar, colocou a capa, saltou a água. Os outros ficaram no barco puxando até a praia a rede, carregada, pois estavam a apenas 90 metros da distância da praia. Quando chegaram, encontraram um braseiro, do qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede à praia. Havia 153 grandes peixes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse o Senhor. Jesus repetiu a pergunta: Pedro, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse:
então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não queira ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Amados, estamos diante da palavra do Senhor. E nós lemos um texto que ele é tão reflexivo para os tempos atuais. E ao mesmo tempo, ele nos faz voltar ao período onde Pedro negou a Jesus 3 vezes, na noite em que Jesus fora pego e fora preso no Getsêmani. Pedro seguiu Jesus durante aquela noite, e por 3 vezes, antes que o galo cantasse uma vez, Pedro negou 3 vezes Jesus. Você conhece bem essa história. A palavra de Deus diz que Pedro sai daquela cena, e nos evangelhos nós não vemos a atitude de Pedro depois disso. Pedro sai de cena e então começa a discorrer a história da crucificação de Cristo. E de como Jesus havia sido deixado pelos 12 discípulos naquela noite e durante todo o período em que ele passou de sofrimento. Talvez acompanhavam ele de longe, sua mãe, Maria, talvez João. Nós vamos ver esta cena porque na crucificação de Cristo estas pessoas são mencionadas ali. Talvez tivesse outros que tivessem seguido, mas a Bíblia não os coloca como acompanhando Jesus. Mas eu queria que você pensasse comigo e meditasse nessa palavra. Imagina que Pedro volta para casa com um coração sem explicação do que aconteceu. Como pode ser que eu andei com ele 3 anos? Como pode ser que eu andei com ele, vi ele curar pessoas, vi ele ressuscitar mortos, eu vi ele curar cego de nascença, eu vi Jesus curar de surdez, eu vi os maiores milagres ditos na Bíblia e os não ditos, porque Pedro acompanhou Jesus nos 3 anos de caminhada de Cristo. E aí fica esta pergunta, quando nós meditamos nessa palavra: como foi que Pedro voltou para casa? Como será que Pedro voltou? Como será que ele olhou para a esposa? Como será que ele voltou ao convívio com os discípulos? E eu gostaria de refletir com você. Imagine que Pedro talvez não tivesse contado para mais ninguém o que aconteceu. E talvez ele guardou aquilo dentro dele como uma das maiores manchas de sua vida. Um homem que viveu há mais dos seus 30 anos, já era um pescador e talvez cansado desta vida que vivia, e talvez não tivesse dado muito certo a sua vida até aquele momento, mas em algum momento da vida dele ele se encontra com o próprio Criador, com o próprio Deus, face a face. E ele volta para casa com o coração dilacerado, dizendo: para mim não tem jeito, para mim não tem mais jeito. Quando ele se reúne nessa passagem com os seus amigos e discípulos de Cristo, a Bíblia é bem clara dizendo que ele diz assim: eu vou pescar. Todo mundo, porque Pedro era o mais velho da turma, imagino, pelos relatos que vemos, vai atrás de Pedro. Fala: também vou. O coração deles está perplexo, porque Jesus já havia se apresentado 2 vezes em um ambiente fechado, e ele não passou por porta. Ainda havia dentro do coração do discípulo uma dúvida: será que foi um espírito que eu vi? Será que foi um espírito que eu vi? Será que estamos tendo imagem
do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo? Será que era ele? Apesar da segunda apresentação que Cristo faz, ele chama Tomé à frente e diz: bote o dedo aqui, bote o dedo nas minhas mãos e veja que o buraco é verdadeiro e não duvide, dizendo para Tomé. Mas imagine você que na mente de todos eles ficasse aquela dúvida. E nos dois relatos anteriores nós não vemos Jesus se dirigindo a Pedro. Então Pedro está com o coração dilacerado, olhando para aquela cena. Eu traí ele, por isso ele não quer falar comigo. Eu traí ele, por isso ele não se vem a mim. A única coisa que vem na mente de Pedro é: vou voltar para trás e vou voltar à velha vida que eu tinha. Ele volta para a velha vida. Ele pega seu barco, está com os discípulos, não chama ninguém, mas todo mundo o acompanha, por respeito, porque talvez nem todos, ou talvez um ou outro, pudesse saber o que aconteceu na noite que Jesus fora pego. Um ou outro talvez soubesse, mas não todos, que Pedro havia negado Jesus. E aquilo fica aqui dentro. E Pedro vai para o barco novamente, para a vida que tinha, e vai para o meio do mar para pescar. E novamente ele se vê, há 3 anos atrás, quando encontrou com o mestre no barco. E o mestre disse para ele lançar a rede, e da primeira vez a rede chega quase a romper, diz a Bíblia. Ele se lembra talvez disso. Antes de que Jesus encontre com ele na praia, ele fala: voltei para o barco de novo. Voltei para a minha vida de novo. Não comenta com ninguém, mas aquilo está dentro do seu coração e está refletindo em tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus, amados, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer coisa que nós venhamos ter neste mundo que possa penetrar o mais fundo, seja da terra, a maior sonda, que chegue até o fundo da terra. A palavra de Deus vai mais longe. Ela vai muito mais longe. Ela vai na divisão onde somente Deus pode reconhecer o homem. Somente Deus sabe o que passa no coração de Pedro. E eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho, né? E pensasse na vergonha que Pedro está sentindo. Porque eu pequei, porque eu errei, e a vergonha me cobre. De tal maneira que eu não sei para onde eu vou. Eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou voltar para a vida que eu tinha. E o erro faz você fazer isso. E Pedro guarda aquele segredo, que talvez ele olha para um e outro e pense: ninguém sabe do que eu fiz. Porque o que ele fez, possa ter feito ele, talvez até pensar o seguinte: Judas morreu, traiu o mestre, porque Judas era bem conhecido de que já havia se enforcado. Mas imagine que Pedro está com aquela dúvida da última ceia no coração, dizendo: será que era só Judas que ia traí-lo? Será que eu também não ia traí-lo? Será que eu também não estou nessa lista? E esta é a mente de um pecador. Esta é a mente de um condenado. Esta é a mente de um condenado. Ele se vê numa briga contínua consigo mesmo. Por que fiz isso? Por que cometi esse erro? Às vezes na nossa vida nós tomamos decisões que vão marcar nossa vida. Pela caminhada da nossa vida, elas vão nos marcar. Alguns falham na decisão do emprego, alguns falham na decisão da escolha da profissão, alguns falham na decisão do cônjuge. Este é o pensamento das pessoas. Eu falhei porque eu escolhi a pessoa errada. Eu falhei porque o meu casamento foi precipitado. Eu tomei a decisão errada quando eu vendi a minha casa. E hoje eu não tenho onde morar, estou pagando aluguel.
Eu poderia citar para você inúmeros erros dos meus, do que está acontecendo na vida. E nós poderíamos ficar aqui na lamúria de Pedro, dizendo o seguinte: eu tomei uma decisão errada. Mas pense em Pedro, ele negou o Salvador, ele negou o Rei dos Reis, ele negou o Criador, ele negou aquele que o escolheu. Quando ninguém mais olhava para Pedro naquele barco pescando, achando que a vida dele fosse só aquilo. Quando Jesus encontra com Pedro, diz para ele lançar a rede que ele lança, e ele traz a quantidade de peixe, a coisa que ele olha para Jesus e diz assim: ausenta-te de mim, mestre, porque eu sou um homem cheio de falhas. Então aqui eu consigo entender o coração de Pedro. Eu consigo entender o coração de Pedro nessa fala dele. Ele é um homem que se condena. Ele é um homem que se sente mal pelas decisões que toma. Ele é um homem que se sente ferido e que fere os outros. E que sua decisão parece que nunca é acertada, nunca é correta, nunca consigo fazer a coisa certa. Essa é a mente de Pedro. E quando ele olha para Jesus, que Jesus faz o milagre, que ele diz: ausenta-te de mim, porque eu não sou digno de estar diante de ti. Jesus diz para ele um mistério e uma das coisas que este homem jamais imaginou. Jesus olha para ele e diz assim: eu vou te fazer pescador de homens, a partir de hoje. Amados, nós talvez estamos nessa condição. Talvez você que esteja me ouvindo esteja nessa condição. Sabe quando nada dá certo para você? Sabe quando que parece que toda decisão que você toma é só erro? E sempre tem alguém para dizer: de novo você fez isso? De novo você errou? Sabe quando você erra e não é só a voz do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu esposo, ou de um amigo muito íntimo, mas é a voz da própria consciência que você tem, que quando você deita no travesseiro, sua mulher está dormindo, ou seu marido está dormindo, mas os seus olhos estão abertos no travesseiro, olhando e dizendo: e agora, como vai ser? O que será? Como que vai ficar? Eu imagino que nesse período em que nós estamos de quarentena, quantas pessoas que são autônomas e não estão sofrendo com essa consciência, com essa ideia de que não tem o que fazer. Eu estou cheio de credores e eles vão me cobrar, não tenho o que fazer. O governo prometeu uma verba, mas não cobre as minhas dívidas. Eu tomei a decisão errada de escolher isso que eu fiz. Eu comprei um carro agora, e esse carro agora, como que eu vou pagar? A empresa está prestes a me demitir. São todas estas situações que circundam nossa vida. Mas nada delas pode se comparar a você negar o Mestre. Esse erro aqui foi muito pesado. Esse erro aqui foi demais. E talvez como Pedro, você tenha negado Jesus durante toda a tua caminhada. Quantas vezes Jesus falou com você e você não deu ouvido, fez do jeito que você achou certo. E novamente Jesus te procura e te ensina direito, mas você não quer ouvir. E às vezes, nós estamos na presença do Senhor e estamos tomando a decisão errada. Estamos tomando a decisão que não é a correta. E o que vem na nossa mente é: será que eu fiz certo de fazer isso? Olha, eu fui convidado para ir numa festa e eu acabei lá tomando cerveja, irmão. Ou, olha, eu acabei ficando com uma pessoa nessa festa. E aí talvez a tua consciência seja a consciência de um condenado que tem que pagar pelo erro que cometeu. Porque essa era a mente de Pedro. Quando ele vê Jesus a primeira vez, a segunda vez não vai procurá-lo, talvez a consciência dele, furtando a sua razão, ou talvez até o inimigo de nossa alma, soprando ao ouvido do lado de Pedro, diz: está vendo? Deus não quer mais nada com você. Jesus não quer mais nada com você. Você foi o que negou.
Você recebeu a promessa de que ia ser pescador de homem, mas volta para a tua vida, você não passa de um pescador de peixe. Você não passa de uma pessoa cheia de falha, cheia de decisões erradas. Ninguém te escuta, nem teus filhos, nem tua esposa, ou nem teu esposo, ou nem teus amigos. Você é mais um vexame do que alguém que faz a coisa certa, do que alguém que dá certo na vida. São estas as coisas que estão hoje na mente das pessoas. Mas eu tenho uma palavra para você de Cristo. Você está enganado em nome de Jesus. Não é isso que a tua mente está te dizendo que é o resultado final da tua vida. Não é isso que a tua mente está pensando que seja realmente o fim para tudo que está acontecendo com você. Eu quero te dizer que talvez você tenha tomado de novo a decisão de voltar para trás e deixar tudo o que fez até aqui com Cristo. Tudo que você já aprendeu, tudo que você já viveu, tudo que você sabe que é o correto, você deixou para trás e sabe o que é pior? Você está levando outros, como Pedro estava levando os outros de novo para o barco, homens que Jesus havia dito que faria deles homens pescadores de homens. E talvez o barco seja a tua vida, pequenininha, cabe algumas pessoas dentro e você vai para o mar da vida. Se aventurar de novo no escuro da noite, se aventurar de novo nas decisões falhas, mas o que importa as decisões falhas? Eu sou assim mesmo, eu sou dessa maneira. Para mim não tem jeito, para mim não há jeito, eu só erro, eu só falho. Esse pensamento não é só de quem não teme a Deus, mas é também para muitos que temem a Deus. Porque aprendeu de uma maneira errada e não tomou posse da verdade que há nesta escritura que acabamos de ler. E eu queria dividir com você. Jesus não deixa de procurar Pedro. Jesus vai até a praia porque sabe que vai encontrar com Pedro lá. E Jesus, ele leva pão, ele tem pão para quem tem fome. Toda vez que encontra-se com Jesus, ele te dá alguma coisa. Toda vez que você encontrar Jesus, ele tem algo a te oferecer. E Jesus pede para os discípulos o peixe. E ele leva os peixes que foram um milagre da palavra de Deus. Sabe, você tomou decisões cheias de erros. Cheias de escolhas baseadas no que você viu, no que falaram para você, no que você deduziu, e até aqui está errado, não está dando certo, e só vem um erro após o outro. Eu quero te dizer que pegar o barco e ir de novo para o fundo do mar durante a noite é decisão do homem, é decisão da cultura que fora impregnada em nossa mente, da maneira que nos ensinaram. Como aqui no Brasil nós temos um aculturamento de cada brasileiro, diferente do aculturamento dos africanos, diferente do aculturamento dos americanos. De alguma maneira a cultura tenta ditar a regra para você, mas rompendo todas as formas naturais da vida. Deus vem no meio desta existência que não tem significado e faz você ver que você está sendo olhado pelo Criador, diretamente para Ele, diretamente. Ele não perdeu você de vista. Não é porque você é um pescador de peixinhos que Deus não ama você e não te procura. Não é porque você só erra que Deus não vai atrás de você. Pelo contrário, é você que Ele quer. É você que Deus procura. Jesus prova para Pedro que tudo que ele sabia estava errado. Pedro havia entendido pela lei que para que ele pudesse ser aceito diante de Deus, ele tinha que ofertar um sacrifício. E esse sacrifício tinha que ser entregue por um sacerdote, que fosse o sacerdote que fosse bem ouvido por Deus. Talvez o medo pairou no coração de Pedro. Talvez não há como ter sacrifício pelo que eu fiz. Não há mais sacrifício para mim, porque ele diz que não há mais sacrifício. Então o que acontece?
E eu não vejo Jesus se dirigir até mim, e às vezes Deus está calado diante das circunstâncias que vêm sobre você. Jó diz assim: ele passa por mim e eu não o sinto, novamente ele me rodeia e eu não o percebo. Ele fala de Deus, quando ele estava se coçando com um caco, ele percebia que Deus o rodeava, mas ele não podia sentir, porque a mente de Jó era uma, e a mente de Jó foi outra, depois que ele vê Deus. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus encontra-se com Pedro, e diz para ele: não é mais dessa maneira que você deve enxergar as coisas, meu filho. Não é mais dessa forma. A maneira que Pedro entendeu as coisas era a maneira que eu tinha que pagar primeiro para depois receber alguma coisa. E Jesus na graça vem ao contrário. Ele morre primeiro e ele vai procurar Pedro. Ele não espera que Pedro procure, ele procura Pedro. E ele olha para Pedro com um olhar de misericórdia. A tradução do que nós lemos aqui vai dizer que as duas perguntas iniciais que Pedro recebe de Jesus, quando ele pergunta: tu me amas? Ele fala para ele assim: agapé, querendo dizer, tu me agapé, tu me ama de verdade, com um amor que só Deus pode dar, com um amor verdadeiro e puro, porque o ágape é a expressão do puro e verdadeiro amor. Mas Pedro responde: sim, Senhor, porque por essa tradução você não entende isso, mas quando você olha o original, você vê que há uma diferença. E no original Pedro diz assim: eu filéu a ti, eu amo a ti, mas com amor de amigo, não com um amor acima de todos. Porque o coração de Pedro está condenado, ele se vê na culpa de dias atrás que ele negou o seu Senhor. E ele reconhece, porque antes de Jesus ser sacrificado, ele diz assim: por ti darei a minha vida, Senhor. E ele disse assim: esta noite, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele não aceitava, diz: não, eu não posso. Porque Pedro recebe a explicação, porque ele é assim. Jesus disse para ele no último versículo que eu li para você, ele diz assim: Pedro, na verdade quando tu era jovem, você dominava tudo, mas quando você for velho, você será dominado. Ele está querendo dizer que depois que o Espírito de Deus viesse, no capítulo 2 de Atos, sobre o coração de Pedro, o velho Pedro já não seria mais o governador daquela sede espiritual. O velho Pedro não teria mais as decisões pautadas em sua escolha errada, porque Deus havia escolhido ele para ser um vaso, cujo vaso é capaz de ser depositado o Espírito de Deus dentro dele. E é isso que Deus fez comigo e fez com você. E fez com você e procura fazer com você, que não dá ouvido. Mesmo você não dando ouvido, Jesus vai até você. E Jesus está à ponta da praia, diante do mar da tua vida, e você com um barquinho pequeno, não tem o que comer mais, mas Jesus está dizendo: vem, vem, lança a tua rede em mim, na minha palavra, lança a tua rede naquilo que eu estou te dizendo. Jesus está dizendo isso para você. Chega de tomar decisões pautadas naquilo que você aprendeu, naquilo que você entende por certo, mesmo que seja contrário, porque para os discípulos foi contrário Jesus dizer assim: lança para esse lado. Haviam pescado a noite inteira sem pegar um lambari, um peixinho. Então ouvir alguém dizer lança para o lado direito, é como ouvir alguém numa ironia zombando de mim, dizendo: eu vou tentar mais uma vez, eu já fiz isso. Mas as palavras de Deus são eternamente contraditórias na razão humana. As palavras de Deus ferem os princípios da física, da lei da química. As palavras de Deus, por que fere? Porque Ele é o Criador, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. A sua palavra faz com que o universo permaneça do jeito que está. O alinhamento dos planetas e das galáxias se mantém da maneira que Ele estabeleceu, porque a sua palavra respeita aquilo que Ele quer, aquilo que lhe apraz, e tudo que Ele criou faz aquilo que lhe agrada. E tudo que Ele faz é sempre pensando no melhor. O alinhamento que Deus estabeleceu para o mundo é o que nos dá a vida. É o que nos dá a graça de poder ter o sol nascendo e se pondo.
é que faz com que os mares não atravessem o que foi estabelecido, para que não submergem sobre a terra. Amados, a palavra de Cristo tem poder para mudar a sua vida, tem poder para transformar a sua história. Não fique pensando que Jesus negou você, que porque você negou Jesus, Ele não te olha mais. Esse é o conceito errado da lei. Pecou, vai pagar. Adulterou, vai pagar. Cobiçou, vai pagar. Jesus não está dizendo que é assim. Jesus já pagou na cruz, por mim e por você, tudo que fizemos agora, passado e presente e futuro. Tudo que vamos fazer ainda de errado, não fique pensando que é porque você pede perdão que Ele te perdoa. Ele te perdoou uma vez na cruz, para nunca mais te perder de vista. O ato de você pedir perdão é o ato somente de reconhecer a sua soberania e reconhecer a sua grandeza. Porque até o ato de pedir perdão vem do próprio Espírito de Deus, vem de dentro do Senhor para você. Agora não se trata mais das decisões erradas que eu tomo, ou da maneira que eu dirijo a vida, mas se trata da maneira que o Espírito de Deus, que habita em mim, dirige a minha vida. O que Deus prometeu para você, de te fazer pescador de homens, o dom que Ele deu para nós, Ele não retira, mesmo que havemos falhado. Mesmo que havemos pecado, mesmo que havemos errado. Talvez alguém possa pensar, mas irmão, você está falando de uma maneira que vai fazer com que os outros pequem, de uma maneira com que as pessoas se sintam livres para pecar. Mas quem é nascido de Deus, quem está em Cristo, é uma nova criatura. Não se faz mais as velhas atitudes, não se toma mais os mesmos erros, porque agora você não é guiado por você. Está aí aquela palavra de 11, de 23 de 1 Coríntios, que diz: examine-se, pois, o homem a si. Examine você e veja em você o fruto do Espírito de Deus. Aí o fruto, há o Espírito de Deus aí, então descansa, porque Deus está sobre você. Deus tem cuidado de você, Ele te ama a ponto de te buscar. Não fique pensando que porque você pecou, Deus não olha para você. Pelo contrário, Ele não pode negar o seu amor. Ele ama você, por isso te resgatou, por isso vai atrás de Pedro. E Ele diz para Pedro: tu me agapé, pela primeira vez, e Pedro responde: eu filéu. E ele fala: então alimenta os meus cordeiros. Ele está fazendo uma coisa que Sócrates fazia com as pessoas, chamada maiêutica. Ele conversava, Sócrates tinha a condição, porque ele é o pai da psicologia praticamente, ele conversava e o outro conversava com ele. Ele conversava e o outro conversava com ele. À medida que o que ele ia falando, ia fazendo o outro arrancar de dentro dele mesmo a própria verdade que ele esperava que Sócrates pudesse ter. Então Cristo estava fazendo isso. Cristo disse para ele a segunda vez: tu me agapé. E ele diz: eu filéu. Porque Pedro está olhando a sua natureza, reconhecendo que é pequeno. Começa aqui o milagre de Deus. Pedro reconhecendo que não pode mais, dizer que vai fazer, que tem alguma coisa, que sabe alguma coisa. O princípio da sabedoria está em reconhecer que Jesus está diante dele, que Jesus está dando uma outra oportunidade para ele, mesmo que ele diga que eu filéu. Jesus pergunta pela terceira vez: então Pedro, tu filéu a mim? Aí ele diz: é, Senhor, só o Senhor sabe. Ou seja, querendo dizer, eu não sei nem se filéu, mas tu sabes qual é o meu amor por ti. Isto faz com que Pedro descubra quem ele é. E quando vem Atos 2, meus amados, Pedro já não é mais Pedro. O Pedro conhecido como o falho, aquele que condena, ou aquele que aponta, ou aquele que fere, ou aquele que nega. Mas Pedro é visto agora como a própria igreja de Cristo, como aquele que veio para levar o nome do seu Senhor. Ele é um discípulo de Cristo.
E Jesus diz assim: o que vocês concordarem aqui será concordado no céu, porque a palavra de vocês tem o mesmo peso daquilo que eu estou dando de mim para vocês. A igreja de Cristo tem essa condição, ela é Cristo sobre a terra. Há pessoas que ficam pasmadas quando a gente diz isso, mas quando você compreende a Bíblia, você sabe o teu lugar, você sabe que você não é, a menos que Deus seja sobre você. A Bíblia também, quando a gente cita aqui, que a noite inteira eles pescaram, mas pela manhã, bastou uma palavra de Jesus para tudo mudar. Uma palavra de Deus basta para que você mude. E uma atitude tua pode fazer com que tudo mude. É você obedecer à voz do seu Senhor. Se Ele te disse para lançar de novo, lance de novo. Não é a quarentena que vai ferir o teu trabalho, não. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Mas como descansa? Alguém possa te dizer, mas como? Olha como estão as circunstâncias, as dificuldades. Mas lembre-se dos discípulos, eles jogaram a rede mais uma vez e retiraram 153 grandes peixes. Então use a fé que Deus está te dando. Use a fé que Deus já depositou em você. Ele te deu na cruz a condição de olhar para Deus e ver Deus no próprio Filho. E Ele diz assim: olha, agora eu, o Pai e o Espírito habitaremos em você, disse Ele. E Ele diz que Ele é aquele dono que comprou a casa, que varre ela e joga tudo para fora, e só vive o Pai, o Filho e o Espírito dentro desse coração. Então, quando a gente lê em capítulo 15 de João, dizendo que sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, porque eu sou a videira e vocês são os ramos. É isso que Jesus está dizendo. Quando você está nele, tudo se faz novo, tudo é diferente. Mesmo que você erre, não há mais culpa que possa te afundar. Não há mais peso de erro que possa te levar de novo à velha vida. Porque agora você partilha do próprio Cristo em você. E quando você olha para Ele na cruz, você se lembra que foi por você que Ele morreu lá. E é por você que Ele foi preso lá, pregado naquele dia, de tamanha dor. No original grego diz que, no original hebraico, em 53 de Isaías, diz que a ferida dele, a ferida que era para nós, a ferida na verdade, ela fala essa tradução como uma ferida num todo, num todo. Então não foi uma ferida no sentido de, ele levou 39 chicotadas. Mas as chicotadas que ele recebeu tinham pontas de ferro no final. Então, à medida que ele recebia a chicotada e o homem puxava, rasgava-lhe as costas. De maneira que quando ele recebeu as 39 chibatadas, as suas costas eram uma ferida só aberta. Era uma ferida só aberta. Então, de todas estas pancadas, irmãos, de todas estas manchas que podemos causar em Cristo, Ele se fez ferida, única, tua, que era para você receber, Ele recebeu sobre Ele, e suas costas se abriram completamente, para que nada ficasse para trás. Ele pagou todo e qualquer preço, para que nós pudéssemos hoje não pagar coisa alguma. Mas isso não me dá o direito de sair errando. Sabe por que que não me dá? E por que que não faço? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu ando sobre a égide do poder de Espírito Santo. Quando Ele diz para mim assim, olha, que eu devo viver nos dons do Espírito e no fruto do Espírito, eu entendo que é o Espírito em mim. Eu sou um galho desta árvore do Espírito, e neste galho há vários frutos. Mas é um fruto só. Este fruto dá o gomo de longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé. Não é que você só tem uma coisa, eu sou mais cheio de amor, irmão, eu tenho mais amor, mas eu sou meio difícil para perdoar. Não, irmãos, eu sou uma nova criatura, o dom do Espírito, o fruto do Espírito é um só sobre você. Você é uma nova criatura, Deus te fez novo e nada pode te afastar do amor de Deus. Esta é a palavra de Deus para você. Esta passagem diz
que Jesus foi atrás de alguém que havia negado ele. Não tem um pecado talvez que você tenha feito na sua vida que possa ser maior que o que Pedro fez. Não tem. Ele nega o próprio Criador. Ele conhecia Jesus. Eu e você não andamos com Jesus como Pedro andou. E você acha que o seu problema é maior que o de Pedro, e não é. Essa noite eu venho dizer para você que Jesus te perdoou da maneira que um pai perdoa um filho. E vem te resgatar na ponta da praia, dizendo que tem comida para você comer. E eu te dou milagre. Lança a rede da maneira que Deus quer que você lance. Ande com Ele. No final da frase que eu li desse texto, você vai ver Jesus dizendo, segue-me. Esse é o princípio, irmão. Anda com Jesus, segue Jesus, vive com Ele, respira Ele, come com Ele à mesa, deita-se com Ele à cama, levanta-se com Ele para trabalhar, descansa com Ele, se diverte com Ele, anda com Ele como se Ele fosse totalmente você. Por isso que Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não é impossível, é possível, porque Jesus vai procurar o pecador mais terrível depois de Judas, que era Pedro. E ele não nega perdão, e encontra com Pedro, e diz, você vai apacentar as minhas ovelhas. O que eu posso oferecer? Eu sou um traidor, mas você não vai ser mais esse traidor, porque Jesus tem poder para transformar isso. A palavra dele muda isso, só você acreditar. Amém? Que Deus abençoe. Nos dê uma semana de graça e de poder e de virtude, que a sua palavra faça de nós homens que não têm mais dúvida, mesmo que erramos, voltemos a Ele e dizemos, Pai, me perdoa, eu errei, mas eu te amo, Jesus, pelo teu amor, o amor que o Senhor me deu, ainda que você pense assim, eu acho que eu amo como Pedro, no amor filéu, fica tranquilo, quando o Espírito de Deus habita plenamente em você, não há mais lugar somente para o filéu, mas há lugar para o ágape, o amor do Pai em você, expressa em você o verdadeiro amor de Cristo para os demais. Você não faz nada para querer ser visto, você não faz mais nada para querer que os outros lisonjeiem você, mas você faz porque o Pai está em você, e porque o Pai ama fazer o que você está fazendo, e você e o Pai são um. Então toda atitude que você faz em Cristo, é o próprio Cristo em você. Creia nisso no nome de Jesus. Não fique olhando pelo erro que você cometeu, que você tem que sacrificar alguma coisa, que você tem que pagar alguma coisa, que você tem que confessar alguma coisa. Fale para o teu Pai o que aconteceu. Eu neguei o Senhor naquela noite, eu saí, eu fui para aquela boate, eu fui para aquela noitada, eu errei, mas olha Jesus, eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. E eu estou aqui de novo. E tenha certeza que Ele está na ponta da praia, só que você tem que arrastar o seu barco até a praia. Amém? Que Deus abençoe os amados em Cristo Jesus.